E nós estamos nesse mês, é um mês que nós estamos falando sobre escolhidos para servir. E nós esperamos que realmente algo mude na sua história, algo mude na sua casa, algo mude na sua vida, algo mude ao redor de vocês, que pessoas sejam muito impactadas nos próximos dias, nos próximos anos, que vocês continuem reverberando, ecoando, sendo esse eco da glória, da graça de Deus por onde vocês passarem. Eu creio que onde vocês estiverem, o olhar das pessoas, o olhar de vocês mesmas, o olhar sobre Cristo, o olhar sobre a cruz, o olhar sobre a igreja, o olhar sobre o servir, vai mudar. E eu quero pensar justamente sobre isso, sobre algo que mudou quando Jesus chegou na casa de uma mulher. E quando Jesus chega em um lar, quando Jesus ele transforma uma casa, ele transforma uma vida, ele transforma uma atmosfera. Muitas pessoas são impactadas porque essas pessoas começam a então falar desse amor, a vivenciar esse amor. E você que vai ler a sua Bíblia no papel, as luzes serão acesas para que você possa conseguir ler, tá bom? E nós vamos então ler a preciosa palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 14. A palavra de Deus diz assim: e tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra de Pedro acamada, com febre, mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É lindo ver neste texto que Jesus estava na casa de Pedro. Ele chega à casa de Pedro. E é muito importante eu e você pensarmos sobre esse primeiro escolhido que vamos meditar aqui, o escolhido Pedro. Pedro é esse homem que é o improvável, ele é o protótipo, ele é o modelo, ele é o exemplo de alguém que não acreditava nele mesmo. Era alguém que estava vivendo a sua pescaria, estava vivendo com a sua equipe, com André, o seu irmão, depois com João e Tiago. Eles fazem uma sociedade de pescaria e agora eles começam a pescar. Mas Jesus ele entra um dia no barco de Pedro. E quando Jesus ele entra no barco de alguém, aquele que estava frustrado, aquele que estava decepcionado, ferido, machucado, aquele que não tinha esperança de pescar nada, o Senhor Jesus pede aquele barco e faz daquele barco um lugar para ele ministrar aos corações. Pedro havia pescado a noite inteira e a Bíblia diz que ele não tinha apanhado nenhum peixe. E quando Jesus diz para Pedro assim: olha, lance as redes onde as águas são mais profundas. E quando Pedro ele lança, ele obedece a palavra. É muito interessante porque agora, a partir daquele momento, ele volta com aquela rede cheia de peixes. E quando ele retorna, a alegria era tão grande, porque ele tentou de um jeito, ele tentou de uma forma, mas o Senhor dos mares, o Senhor da história, o Senhor que detém toda a história dos seres humanos, conhece os peixes, conhece os animais, conhece os céus, conhece a eternidade, aquele que passeia na eternidade, aquele que viu você ainda quando era uma substância informe. E a Bíblia diz que Deus já havia escrito no livro dele cada um dos seus dias. Assim foi na vida de Pedro. Deus já conhecia a história de Pedro e sabia que aquele dia estava marcado na agenda de Deus para Pedro ser transformado pelo poder do Senhor. E quando Pedro, ele vê que aquela reação foi uma reação de alegria, a atitude de Pedro foi a atitude de se prostrar. Ele se prostra. E quando ele se prostra diante de Jesus, ele vai dizer assim: Senhor. Aquele que ele chamava de mestre.
Mudou. Porque agora Ele passa a chamar de Senhor. E quando nós entendemos o que é ter o senhorio de Cristo na nossa vida, a nossa vida muda, a nossa história muda, os nossos desejos mudam, as nossas aspirações mudam. Aquilo que nós sonhamos e intentamos é ver o Senhor, que agora governa o nosso coração, aquele que governa a nossa vida, então ditando, dizendo, apontando, falando para nós: siga por esse caminho, vá por aqui, não faça isto, olha, você precisa abandonar isto, você precisa deixar isto. E aquele que se encontra com o Senhor, ele entende o que é a morte do eu, para que Cristo, ele resplandeça. Cristo sente no trono do seu coração. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite: o Senhor Jesus, Ele já exerce mesmo o senhorio sobre a sua vida? Você pode dizer e afirmar nessa noite: Cristo é o Senhor da minha vida. Cristo é aquele que governa a minha história. E a Bíblia vai dizer então, queridos, que Pedro e os discípulos, deixando tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca vai pedir algo para você que Ele antes não tenha lhe dado. Deus nunca vai pedir algo para você que antes Ele não tenha lhe dado. E eles então vão entregar tudo, deixando as redes, diz a palavra de Deus. Agora Pedro começa a seguir Jesus. E Pedro, eu digo sempre que todos nós que estamos aqui, queridos, temos um pouco de Pedro. Somos oscilantes, oscilamos. Um dia nós acordamos e dizemos assim: hoje eu vou para a academia, aleluia. Quem se identifica nessa noite comigo? Amanhã eu vou acordar às 6 horas, vou fazer ovos mexidos, eu vou fazer uma batida de abacate, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou acordar muito animado, amanhã ninguém me segura, eu estou lá, eu sou esse que vou amanhã para a academia, e eu já estou indo, só que aí acorda um pouquinho mais frio, em Jardim Cambori. E aí tudo que é renite, sinusite, começa a dar nos capixabas, porque os capixabas não estão acostumados, eu também não estou acostumado com esse frio, né? E aí começa aquela pergunta assim: não, será que é isso mesmo? Essas oscilações que um Pedro tinha, essas inconstâncias que um Pedro tinha, amanhã eu vou contigo e vou até o final, Senhor. E Jesus estava percebendo que Pedro ainda não era convertido. Aí você pergunta para mim assim: mas como é que pode um homem andar com Jesus, ver os milagres, ver curas, ver os paralíticos andar, ver mortos ressuscitar, ver pessoas sendo curadas, pessoas que a orelha foi embora do soldado Malco, o Senhor Jesus foi lá e colocou no lugar. Primeira cirurgia plástica da história. Aquele homem que anda sobre as águas, é o que tem coragem para dizer: não, se é o Senhor mesmo, eu vou até o Senhor. E ele começa a andar, mas ao mesmo tempo começa a ter medo. É o primeiro surfista sem prancha da história, foi Pedro, né? Porque ele vai surfar nas águas, ainda bem que o Senhor Jesus estava ali. A hora que ele olhou para a força do vento, ele começa a afundar. Todos nós que estamos aqui temos um pouquinho de Pedro. E o texto que acabamos de ler, queridos, nos diz que Jesus estava na casa de Pedro. Ele escolheu a casa de Pedro. Você já pensou se hoje Jesus decidir, quando você sair por aquelas portas ali, ele falar assim para você: hoje eu vou para a sua casa. Aleluia. Você já imaginou isso? Você ao sair fala assim: hoje Jesus vai dormir um sono lá em casa. Jesus está cansado de curar, de realizar milagres. Hoje Jesus vai comigo para a minha casa. O que pode acontecer quando Jesus entra em uma casa? Quando Jesus entra em uma história? Mas é interessante perguntar ao texto que na casa de Pedro, que se tornou a própria casa de Jesus, em Cafarnaum, Cafar, aldeia, Naum, aldeia de Naum, um lugar que ficava perto do mar da Galileia, perto de Tiberíades, de Tábata, perto da região dos Gerazenos.
Eu sei que você já sabe tudo isso, eu só estou te lembrando, né? Então, Jesus estava ali, pertinho, naquela aldeia. E ele escolhe aquele lugar. Um lugar para Jesus repousar. Era a casa de Pedro, o lugar que Jesus morava em Cafarnaum. Sabe por quê? Ali em Cafarnaum era um lugar muito estratégico, um lugar de barcos, um lugar de pesca, de comércio, gente. Jesus gostava de gente, Jesus gostava de pessoas, Jesus gostava de família, Jesus gostava de célula, louvado seja o nome do Senhor. Jesus gostava da casa de Lázaro, de Marta, de Maria. Jesus gostava de um bom guisado da época. Jesus gostava de uma boa muqueca de capixaba daquela época, né? Aquela muqueca que sai borbulhando, aquele pirão maravilhoso, aquela banana da terra que só tem em Vitória, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, Jesus gostava dessas coisas. E Jesus estava na casa de Pedro. Só que Pedro tinha uma sogra, diga glória a Deus. Ele tinha uma sogra. E bem-aventurado o homem que tem uma sogra. O problema é quando a sogra adoece. Você diz glória a Deus ou diga, né? Senhor, cure a sogra. Pedro era um homem crente e ele pediu Jesus para curar a sogra. Tem uns discípulos que são mais crentes que os outros, você não concorda? Tem uns discípulos que têm mais fé. Mas espera aí, a casa do discípulo, a casa do que serve, tem agora uma enfermidade, parece paradoxal, é contraditório. Eu estou aqui servindo, adorando, amando, fazendo a obra. Eu estou aqui dando a minha vida pelas pessoas, Jesus. Eu larguei as redes, larguei os peixes, larguei a companhia para seguir o Senhor. E na minha casa, a minha sogra adoeceu. E é interessante que Jesus agora vai chegar naquela casa. E há 3 movimentos muito interessantes, porque o processo começa ali na casa dessa mulher. Os estudiosos chegam a dizer que havia muita malária naquela região. Por isso ela estava com febre. E é provável que a sogra de Pedro estivesse com uma malária, uma febre que a levaria à morte. Não era uma febrezinha, era uma febre que ela estava morrendo. Essa mulher estava perdendo a vida. E Jesus chega naquela casa, e é interessante que no lugar, no sonho que você projetou, muitas vezes, algo começa a ruir. Você não imaginou que a sua família estivesse do jeito que está. Você não imaginou que a sua vida estivesse ainda neste estágio. E você serve a Deus, você ama a Deus. E na casa de Pedro, alguém adoece. Mas é interessante porque esse homem é intencional. Esse homem é relacional, esse homem tem um coração voltado para Cristo, ele conhece a Cristo, ele experimentou Cristo, ele viu Cristo curar, e ele crê que o mesmo Jesus que havia curado lá, era o mesmo que podia entrar na sua casa. Você crê nisso nessa noite? Jesus pode ir lá na sua casa e restaurar o que precisa ser restaurado nessa noite? Você crê que nessa noite o Senhor Jesus, assim como foi a casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, Jesus também pode entrar hoje e completar a obra que Ele começou no seu coração. Completar essa obra de revigorar as forças, de resgatar a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Saber que você é uma filha amada, perdoada, curada, restaurada pelo Senhor Jesus. E o diabo não tem poder de roubar essa preciosa semente que foi plantada no seu coração. O nosso Deus fez essa obra, então Ele chega na casa para transformar aquele ambiente em um ambiente de milagres, em um ambiente de cura, em um ambiente de restauração. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você sobre o olhar que muda a sua vida. A Bíblia diz que, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Ele vê. E o olhar de Jesus é diferente. Ele conhece no íntimo. Ele não conhece apenas o exterior. Ele não conhece o que se passa, aquilo que você passa para as pessoas. Essa, talvez, aparência. O olhar de Jesus é penetrante. O olhar de Jesus, ele consegue vasculhar, perscrutar. Ele consegue sondar o seu coração. Ele consegue ver até as motivações.
aquilo que são as suas intenções, aquilo que você pensou hoje, aquilo que você pensou do próximo, aquilo que você pensou de você mesmo. Jesus viu aquela mulher. E deixe hoje, nessa noite, Jesus colocar o olhar penetrante, o olhar marcante, o olhar transformacional sobre a sua história de vida, porque quando Jesus te vê no meio da multidão, Jesus está aqui olhando, e agora os olhos de Jesus estão em você. Jesus está olhando para você. E você diz assim: não, mas Jesus hoje decidiu olhar para essas mulheres porque elas tiveram uma experiência com Deus. Não, Jesus está olhando para você. O olhar de Jesus, nesse aspecto, é unilateral. Ele é universal no aspecto de que ele vê todos por sua onisciência e onipresença, mas ele é unilateral porque ele vê você no seu íntimo, vê você no seu coração, ele vê você na sua mente, ele sabe o que você está passando, as tristezas, mágoas, angústias, as decepções, as enfermidades exteriores, as enfermidades interiores, ele conhece, ele viu essa mulher, e Jesus hoje está olhando para você. Jesus hoje decidiu olhar para você. Ele sabe do processo que você está vivendo, mas ele te vê além dos sintomas. Deixa eu te perguntar uma coisa: febre é a causa ou o sintoma? É o sintoma. A febre dessa mulher era o sintoma. E muitas vezes nós não conseguimos conhecer o diagnóstico preciso de uma vida por causa dos sintomas. Os sintomas que você está tendo. Deixa eu te dizer uma coisa: o olhar de Jesus hoje quer ir lá na causa dessa decepção. Ele quer ir lá e arrancar essa depressão. O Senhor Jesus nessa noite quer ir lá na origem dessa tristeza. Ele quer ir lá e arrancar aquilo que foi o objeto da mágoa, da tristeza, da angústia da sua vida. Talvez, querido, uma palavra falada lá na sua infância, algo que você não sabe dimensionar. O Senhor quer ir na causa dessa identidade distorcida, que o diabo todos os dias, ele tem tentado colocar você na parede, dizendo assim: você não é filho, você não é protegido, está vendo? A vida do outro acontece isso, na sua vida não acontece. O diabo é muito estratégico em roubar, em matar, em destruir o projeto de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você é um projeto maravilhoso que Deus criou para a glória dele. O Senhor decidiu investir na sua vida, por isso que você está vivo, por isso que Ele te criou, por isso que Ele te formou. Mas há um segundo aspecto que eu quero pensar nessa noite. Jesus tocou essa mulher, então desfrute do toque curador de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, vendo-a, Jesus tomou-a pela mão. Aleluia! Quando Jesus nos toma pela mão, é um toque. Você é tocada pelo Senhor Jesus. Talvez, querido, alguém tentou distorcer você, tocando você de uma forma que não era a forma que Deus queria. Mas hoje, quando o Senhor Jesus tocar a sua vida, quando o Senhor Jesus tocar o seu coração, quando o Senhor Jesus acessar a sua mente, acessar o interior da sua vida, tocar em você, é como o caso daquela mulher que estava enferma há 12 anos com uma hemorragia. Ela toca em Jesus e Jesus diz: alguém me tocou. Receba o toque de Jesus curador nessa noite na sua vida. Receba esse toque e nunca mais você vai ser o mesmo. Ele toca na raiz da enfermidade. Permita esse toque que ninguém vê, onde ninguém vê. O Senhor nessa noite quer tocar. Em terceiro e último lugar, o texto diz que ela começou a servir. Então volte à sua missão imediatamente. Eu fico pensando, queridos, que quem lavava as roupas de Pedro? A sogra. Quem lavava as sandálias de Jesus e limpava as sandálias de Jesus? A sogra. E o texto diz que ela começou a servir. Naquela casa, alguém faria o serviço de limpeza. O cômodo, o quarto que Jesus dormia naquela casa, naturalmente seria aquela mulher. Isso fala de uma missão,
Isso fala de um propósito, isso fala de um plano, isso fala de algo que te tira desse lugar de inércia, dessa cama do comodismo. Isso fala de alguém que se levanta, alguém que estava prostrado, alguém que estava ali sem o remédio. Você sabe como nós ficamos quando nós temos febre, né? Vocês mulheres não, mas nós homens. Porque o homem, quando ele adoece, ele reclama, ele chora, ele faz um drama, ele é dramático, ele poderia ser credenciado aqui entre os artistas que fazem teatro na PIBJC, porque ele sabe fazer um drama. Quando ele está com uma febre de 39 graus, ninguém segura esse homem. Não conta com esse homem para nada. É quarto, é debaixo das cobertas, ele não quer ver ninguém, nem a luz. Até a luz incomoda esse homem. Alguém se identifica nessa noite? Mas a Bíblia traz para nós um conceito diferente. Imediatamente essa mulher começou a servir. Demonstrando que quando Jesus ele entra na sua história, ele muda aquilo que estava prostrado, aquilo que estava acamado, aquilo que não saía daquele lugar de inércia, daquele lugar de anonimato. Essa pessoa se levanta. E Deus está te dizendo através dessa palavra: agora, mulher, levante-se, porque tem missão para você. Levante-se dessa cama, porque agora você virou uma levita no nome do Senhor Jesus. Levante-se, levante-se, levante-se. A Bíblia diz que imediatamente ela começou a servir. E o mais interessante, queridos, que aquela casa que experimentou a presença de Jesus, o texto vai nos dizer que agora a cidade inteira começou a ter aquela casa como um referencial, como uma casa de milagres, de curas. Toda a cidade, diz a palavra de Deus, que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, muitos enfermos, e apenas com uma palavra ele expulsou os espíritos e curou, não diz alguns. A Bíblia diz que ele curou todos. Diga comigo, ele curou todos. Vamos dizer juntos? Ele curou todos. Jesus nessa noite quer curar o filho, quer curar o pai, quer curar o marido, quer curar a esposa, quer curar o avô, quer curar a avó, quer curar o vizinho. A Bíblia diz que ele curou todos. O resultado é que esta casa se tornou uma casa de milagres. Deus quer fazer muito mais do que você imagina. Às vezes você fala assim: eu fui ao encontro, Deus curou aqui. Mas agora Deus está te dizendo: eu curei, sim, essa febre emocional, essa febre espiritual, essa febre mental que te prostrava, que te colocava nessa cama. Mas agora eu não vou curar só você não, eu vou curar muitas vidas através da sua vida.